tomar forma. É interessante que quando nós estudamos o processo de criação de um vaso, nós percebemos que o vaso ele passa por 7 ou 8 processos mais ou menos. Só que o período que mais dói, pastor Marcelo, é quando o vaso ele entra dentro da fornalha para tomar forma. Ele entra dentro do fogo para tomar forma. E o deserto, com relação ao povo de Israel, com a nação, foi um tipo de fornalha para ele tomar a forma de vaso. Só que diante disso, Deus chama, Deus separa, Deus escolhe, Deus faz tudo aquilo que cabe a Ele. Aí está um vaso, pronto para eu usar. No capítulo 19 de Êxodo, Deus sela a aliança dele para com o seu povo mediante a lei. E é interessante, eu quero aqui replicar as palavras daquilo que Deus fala com Moisés. Capítulo 19 de Êxodo, versículo 4 em diante diz: Vistes o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se realmente, perceba, obedeceres a minha voz, guardarem o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar, acima de todos os povos, porque toda a terra é minha, e sereis para mim o reino de sacerdote e a nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Capítulo 19, como eu disse, Deus sela a aliança dele, porque Moisés estava recebendo, ou melhor, capítulo 19, Deus explana o desejo do coração dele. No capítulo 32, Moisés está no contexto onde ele está no alto do monte Horebe, recebendo a tábua dos 10 mandamentos. E quando ele desce, Josué diz: estou ouvindo um alarido. Alguma coisa de errado está no arraial. Será se eles estão adorando, festejando? Moisés diz: não, isso não é som de guerra, não é som de adoração. Ou melhor, Josué achava que era som de guerra. Só que Moisés disse para ele: não é som de guerra, não é barulho de guerra. Não, isso é adoração. E quando Moisés chega, percebe-se o bezerro de ouro sendo adorado por parte da nação, por parte do povo de Israel. E no capítulo 32, o povo se quebra, porque a ira de Deus se acende. No capítulo 33, é uma agonia, uma angústia, porque é o diálogo de Deus com Moisés. Deus é uma mistura, na verdade, porque Deus está provando o caráter e o coração de Moisés, e ao mesmo tempo Deus está direcionando o povo, corrigindo o povo. Certa feita, no capítulo 33, Deus diz: Moisés, vou fumegar todo mundo, matar todo mundo bonitinho, e vou criar uma geração a partir de você. E Moisés não aceita, porque primeiro Moisés entendia quem ele era, para aquilo que ele foi chamado. Todo o período do ministério e a chamada de Moisés, Deus vem tratando ele, redirecionando ele. Ele sabe que há uma promessa dos pais, Abraão, Isaac e Jacó, e que não caberia a ele este papel. A promessa foi estabelecida, o direcionamento foi estabelecido. Ele era apenas, entre aspas, é claro, eu digo apenas entre aspas, ele é apenas um libertador. Então, é literalmente cada um dentro do seu quadrado, fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Capítulo 32, o povo se quebra. No 33, há um tipo de oração, de conversa, de intercessão com Deus e Moisés. E num dado momento, Deus fala: tá bom, Moisés, claro, parafraseando, a minha presença vai com você e tá tudo certo. Mas eu trouxe esse pequeno exemplo daquilo que o povo de Israel passou, queridos, porque, como eu disse, durante toda a história de Israel, Israel se quebrou por várias vezes, e Deus o restaurou, o reestabeleceu diversas vezes. O contexto de Jeremias é o profeta que profetiza antes do povo ir para a Babilônia,
O conteúdo da mensagem de Jeremias é a mensagem de juízo. E é por isso que Deus pega essa visão, mostra ele, o oleiro, trabalhando com o vaso nas mãos, para que seja impactante na visão, na alma e no espírito do profeta, para que quando ele fosse pregar, profetizar, mostrar a verdade daquilo que Deus estava falando com ele, viesse ser impactante. E de fato, muitas das vezes a mensagem de Deus é impactante. Só que existem corações que estão endurecidos e não recebem a mensagem. É verdade. Existem corações que estão endurecidos e têm dificuldade de entender aquilo que Deus está falando. Desse jeito. E aqui eu começo. É por isso que Deus, sendo o oleiro divino, primeiro, Ele não desiste, mas todavia, quando nós nos quebramos, necessitamos de entender que Deus termina de quebrar para reconstruir. Aleluia. Glenn, você está falando bobagem? Estou não, fica com sua Bíblia aberta. Capítulo 19, versículo 1 de Jeremias. Assim diz o Senhor: vai e compra uma garrafa de barro de um oleiro. Versículo 10 e 11. Então tu quebrarás um vaso à vista dos homens que forem contigo, e lhe dirás. Olha a mensagem, que a mensagem de Deus é dura, nunca mudou. No Novo Testamento a mensagem continua sendo dura, nunca mudou. Muitos não suportavam a mensagem de Jesus porque era dura. É bom nos lembrarmos quando Jesus disse para os discípulos: vocês querem ir? Pode ir também, o sermão não muda, continuará sendo o mesmo. Glória. Porque a palavra de Deus é poderosa. E eu quero dar uma pausa aqui e abrir um parênteses. Glória. A palavra de Deus, ela é suficiente na vida do cristão. É por isso que existem muitos aí fora, pastor Hildo, se desviando do propósito, se desviando do caminho, desanimando, choramingando, dizendo: não estou entendendo, mas é porque não tem raiz na palavra de Deus. A palavra de Deus, quando estamos tristes, ela nos alegra. Mas todavia, quando o nosso egocentrismo está elevado, ela nos abate. A palavra de Deus, ela limpa, purifica, santifica, exorta, direciona. É o poder da palavra de Deus. Ela é inerrante porque não tem falha. Ela é infalível. Inerrante porque não há erros. Infalível porque não há falhas alguma. Escrita por homens, inspiradas por Deus, e sempre foi assim, fiscalizada pelo Espírito de Deus. Então, se nós não cremos na totalidade da palavra de Deus, nada faz sentido, nem mesmo estarmos aqui. Se não cremos na totalidade da palavra de Deus, não faz sentido a igreja, não faz sentido as reuniões, não faz sentido, porque é ela que edifica, consola, exorta e direciona. E a mensagem continua sendo dura, porque para aquilo que é duro, Deus usa ferramentas de impacto. Tem gente que, tipo eu, deu só para um medinho, eu já tenho logo tal, porque um monte de medo de parar no hospital, essas coisas aí. Tem gente que chega nesse nível, né? Tem gente que chega no nível de Deus está quebrando, bota no leito, bota ali, bota aqui, quebra, faz. E o camarada, a mulher, o indivíduo não abre o coração, não entende que Deus está falando. Não, muitas das vezes, na verdade, quero até corrigir aqui, entende, mas não cede. Verdade. Entende, mas não cede. E a palavra continua sendo dura, o sermão continua sendo duro. Aí ele diz, versículo 11 do capítulo 19 de Jeremias: e lhe dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo eu quebrarei este povo e esta cidade, como alguém quebra um vaso do oleiro, tal que não possa ser feito inteiro novamente. No capítulo 18, o texto é claro em dizer: não foi Deus que quebrou o vaso se quebrou.
na mão do oleiro. E por muitas vezes, homens, estou pregando para homens, pela graça e misericórdia de Deus na minha vida, por muitas vezes homens se quebram no decorrer do caminho. Quebra-se na idolatria, quebra-se em caminhos que não tem que ser percorrido, quebra-se pela falta de nutrir a intimidade dele com Deus. E quando a intimidade ela é quebrada entre o homem e Deus, o homem fica sem direção, o homem fica sem o sustento. Remanto, queriassuramando, carabiassu, eman. O homem perde o seu sentido e o seu propósito. Aleluia. O homem sem intimidade com Deus pode cantar bonito, tocar bonito, pregar bonito, ele sobe, é usado, os dons são manifestos, mas quando deita a tua cabeça, o Espírito de Deus não visita, não fala, não renova, não palestra, não ministra. Mateus capítulo 7, Jesus, o nosso próprio Deus encarnado, falando sobre o falso e o verdadeiro, ele diz: muitos naquele grande dia me dirão. Olha o nível que Jesus coloca o indivíduo: Senhor, Senhor, não expulsamos demônios no teu nome, não profetizamos. Profetizar dentro desse contexto é pregar. Não manifestamos sinais, as maravilhas, fizemos e aconteceu, Jesus. Como eu não tenho passagem a herdar as mansões celestiais, apartai-vos de mim, ó trabalhadores da iniquidade. Porque dom é manifesto até pelo desviado. Esses dias eu vim na igreja fazer o gabinete do pastor Rubens, conversando com o pastor Charles. O Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração fazer uma pergunta para ele sobre a área de libertação, e ele me explicou uma coisa e contou um testemunho verídico, um assunto que foi até levantado dentro da célula, Salomão. Pastor, como é que vai expulsar demônio? É só ter vindo no altar, orar, jejuar? Ele falou: rapaz, vou te contar a história de um pastor desviado, que os crentes estavam tentando expulsar e não saiu. Mas quando o pastor chegou, botou a mão e expulsou, e saiu. Pelo nome de Jesus. Queridos, mas eu faço uma pergunta a nós, estou correndo contra o tempo. Do que vale expulsar o demônio? Do que vale revelar, né, pastor Yuda? Do que vale profetizar, entregar visões e revelações? Do que vale tudo isso? E quando você se analisa, você com Deus, onde está a intimidade? Eu vim falar sobre restauração, só que Deus falou: filho, o nome da restauração hoje na vida dos meus filhos, de muitos que estão lá, é a restauração da intimidade. Queridos, porque a intimidade com Deus é algo extraordinário. É você estar indo fazer compra. Quem crê come, quem não crê não precisa de comer. E o Espírito de Deus fala: vai ali, meu filho, o dinheiro está pouco, mas vai no outro supermercado que tem mais promoção. Ter intimidade com Deus é você ser guiado pela liderança do Espírito. Ter intimidade com Deus é tudo tá destruído à sua volta, quebrado, enfermo. E muitas das vezes o Senhor permite os espinhos entrarem em nossa carne, mas quando você se analisa aqui dentro, você fala: Ele está comigo. Glória a Deus. E tudo começa a fazer sentido, porque o sentido do ministério, o sentido da chamada, o sentido daquilo que Deus me chamou e te chamou, ele inicia no ponto de vista da intimidade com Deus. Aleluia. Olha a pergunta de Jesus, certa feita: pode um cego guiar outro cego?
quando não temos a intimidade com Deus, estamos cegos espiritualmente falando. Não adianta pregar, liderar, não adianta nada se não tiver intimidade com Deus. Porque quem não tem intimidade com Deus não tem força para vencer o inimigo e as consciências da carne. Porque Paulo diz, Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14: pelo Espírito de Deus nós mortificamos as obras da carne. É pelo Espírito de Deus. Mas como se relaciona com o Espírito de Deus? Por meio da palavra, da oração, da santificação. E o vaso, uma vez mais, está quebrado na mão do oleiro, chamado Deus. Mas Deus, pela misericórdia manifesta, não joga fora. Mas todavia é necessário passar pelo processo da restauração. E Deus diz para eles: deste modo eu quebrarei este povo. Mas perceba, Deus só termina de quebrar aquilo que já se quebrou. No 18 está desfigurado, está quebrado. Só que para reconstruir o vaso é necessário esmiuçá-lo, peneirá-lo, jogar água. Chama os servos começam a pisar no barro, porque quanto mais pisado, mais sensível ao toque do oleiro na olaria, ao toque do oleiro nas rodas. É por isso que você não está entendendo tanta humilhação, tanta calúnia, tanto levante. Carro quebra, alguma coisa pifa, a porta de emprego fecha. É Deus dizendo: você está nos pés dos meus servos. E quem são os servos de Deus? As circunstâncias que Deus permite na minha e na sua vida, as dificuldades, as intempéries. E se isso está acontecendo na minha e na sua vida, Deus está falando com você. Há um propósito de Deus mediante isso, mediante as dores, as calúnias, mediante os levantes, as dificuldades. Há um propósito de Deus nisso. Só que, querido, a graça de Deus se revela, porque pela bondade de Jesus Cristo de Nazaré, que se despiu da tua glória, do teu trono, Ele desceu aqui nessa terra, pagou o preço por mim e por você, para que na olaria da cruz, onde a graça é manifesta, nós venhamos a tomar forma de vasos para cumprirmos o propósito dele. Glória a Deus. O sangue de Jesus tem poder em nossas vidas. Ponte de pé. O sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo está aqui, tocando em cada um para reconstruir a intimidade. Eita glória, aleluia. Jesus, na dispensação da graça, Ele é o oleiro divino perfeito. Oh, glória a Deus. O Senhor há de restaurar a sua intimidade homem com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Vai voltar a acordar na madrugada. Glória. Vai voltar a fazer propósitos ferrenhos comigo quando eu te chamar. E tu sabes que quando eu te chamava para o propósito, era eu querendo entregar algo para você. Era querendo eu te mostrar visões, te entregar revelações, te mostrar o meu propósito, a minha chamada na sua vida. O Senhor está tocando. O Senhor está visitando a profundidade de homens aqui. Glórias a Deus. O Deus da restauração, queridos. Aleluia. Ele está aqui. Eu até separei exemplos bíblicos, mas o tempo não permite. Só vou pincelar 2 minutos para entregar.
5 minutos. Quem lembra de Jonas? Contrariou a ordem de Deus de ir pregar em Nínive. Até tentou resistir ao chamado, mas Deus restaurou o profeta. Eita glória. Davi, homem segundo o coração de Deus, planejou o seu pecado de assassinato contra Urias e adulterou com Betsaiba. E no final da sua história, Deus restaurou a sua vida. E ao ponto que Davi, ele olha para si e diz: Deus, não retire de mim teu espírito. Glória. Mas todavia a espada da justiça não se apartou da casa dele. Quem não se lembra de Pedro, tão tocado, cantado, pregado, ensinado? Pedro, querido de Deus, negou Jesus 3 vezes, mas na beira da mesma praia onde ele foi chamado por Jesus, Jesus volta lá, restaura o seu ministério. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na primeira pregação, no seu primeiro sermão, 3.000 almas para Jesus se convertem. O homem que nega Jesus 3 vezes agora é um pregador, um evangelista, um apóstolo. É o poder da restauração. Aleluia. Deus não veio aqui hoje te acusar, não. Deus não veio falar, eu te lanço fora, não. Deus não veio falar, tá tudo perdido e acabado, não. Mas Deus Todo-Poderoso diz: eu vou te restaurar nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Quem não se lembra de apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, até mesmo foi complacente com alguns assassinatos, o assassinato de Estevão. Depois se tornou um grande homem de Deus. Em Atos 9, Paulo tem um encontro com Jesus de Nazaré. E Jesus pergunta: Paulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? E Jesus de Nazaré se revela, restaura o homem e se torna um dos homens mais exemplares do cristianismo depois de Jesus. É o poder, pastor Hilda, da restauração. Aleluia. Deus está restaurando, queridos, a intimidade de muitos homens com Ele, para cumprimento do propósito e da chamada que Ele nos estabeleceu. Mas eis que Deus também está restaurando a emoção de homem. Aleluia. Glória a Deus. Eis que o Senhor está restaurando casamentos nesta noite. Aquilo que estava perdido, o inimigo estava até falando, não acabou, agora é divórcio. Aí se apresenta Jesus de Nazaré e diz: eu sou o oleiro e eu refaço tudo novo. Aleluia. Glória a Deus. O Deus da restauração é o Deus dessa igreja, querido. Aleluia. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem um testemunho de restauração, não precisa nem te perguntar. Mas hoje Deus, Ele vai começar a realizar o trabalho nas rodas. Pastor Hilda, por gentileza, pode ser chegar. Vai começar a realizar o trabalho nas rodas para a execução do projeto. E o projeto é o Deus da restauração. Há de restaurar. Não tem profecia não, querido, entre aspas, porque a maior palavra revelada e profética é a palavra de Deus. A palavra hoje é de sabedoria, de direção, de despertar. Muitas das vezes vemos muito movimento, né, pastor Hilda? Aí quando você olha, cadê a Bíblia? Querido, a Bíblia sempre vai exortar, santificar, direcionar. Alguma coisa a palavra de Deus vai fazer. Se você sai daqui e tem um sentimento que nada aconteceu, é porque você estava dentro de um mover. E de nada a palavra mudou, agiu, fluiu na sua vida. A palavra é de direção, de esperança. O Deus da restauração está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu oro e entrego. Pai, graças te dou, porque de mim mesmo não faço, não prego, não respiro, não levanto, e tu sabes as guerras que eu enfrentei até chegar aqui, Jesus. Mas eis que a tua graça me restaurou, me libertou, segurou em minhas mãos e me refez um vaso novo. Pelos meus irmãos, Pai, eu oro ao Senhor, pedindo-lhe, Jesus,
Toma cada vaso que está aqui nas tuas mãos. Manifesta a tua graça restauradora. Espírito Santo de Deus, traga em memória a homens aqui da intimidade que eles tinham com o Senhor. Espírito de Deus, visita as profundezas de cada sacerdote aqui presente. Redireciona, conduz pelo teu Espírito. Estenda as tuas mãos, Pai. Não desista dos teus filhos, mas glorifica teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Agradeço a minha oportunidade. Bate palmas para Jesus.